Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e no vídeo de hoje, bora falar sobre escatologia? Vai ser o segundo vídeo dessa série. O primeiro eu fiz meio que abordando as três linhas escatológicas que existem, né? O pré-tribulacionismo, o meso ou mid e o pós-tribulacionismo. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre as promessas que aguardam aqueles que se propõem a entender o livro de Apocalipse. Você sabia que existem promessas reservadas para aqueles que se propõem, se dispõem a estudar sobre os assuntos relacionados ao fim dos tempos? Sim, existe uma promessa muito poderosa sobre a vida daqueles que estudam e se interessam por esse tema. E o segundo motivo que você deve estudar sobre Apocalipse, enfim, sobre o tempo do fim, sobre escatologia, é para você não ficar desapercebido acerca do tempo que você se encontra, acerca do tempo do fim, porque ele vai chegar em algum momento. Então, quando esse momento crítico chegar, você não vai ficar perdido ou desapercebido. Por quê? A palavra do Senhor, ela te dá um entendimento, ela é luz que ilumina o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés. Então, a gente não vai ficar perdido e sem saber o que vai acontecer, qual é a próxima etapa. Então, eu indico que você estude sim o livro de Apocalipse, não só o livro de Apocalipse, mas as profecias relacionadas com o tempo do fim, sobre a escatologia. Bom, pessoal, eu tô fazendo esse vídeo aqui e é bem provável que eu utilize também em outros vídeos, em vários outros vídeos sobre escatologia, a apostila do canal Curso Bíblico Online, do pastor Felipe Moraes, que é um canal incrível. Procurem Apocalipse Simplificado. Eu acredito que todo mundo que me segue aqui no canal já deve conhecer, né, o trabalho incrível do pastor Felipe e do pastor Rafael. Mas eu tô usando a apostila que ele disponibiliza, acreditem, de graça. Uma apostila muito completa e inclusive eu já baixei 2 vezes, porque como eu tô com outro telefone, eu tinha baixado no meu telefone antigo e eu também tenho nesse novo telefone, porque é muito bom para você estudar, é uma apostila muito completa. Então já nesse primeiro vídeo eu já estou utilizando dessa apostila para passar para vocês os ensinamentos. Então é muito bacana e eu indico demais, sério, é muito abençoador para sua vida e de graça, você só precisa baixar e pronto. E é uma bênção, que Deus abençoe muito a vida do pastor Felipe e do pastor Rafael por disponibilizarem, né, esse material para as pessoas estudarem, assim como nós, né? Vamos estudar a palavra do Senhor, a vinda do Senhor, um assunto que é um pouco complexo, mas não é impossível de você entender e você vai ver isso aqui. E eles disponibilizam isso tudo de graça. Dá trabalho, gente, pra fazer, imagina. Dá muito trabalho, é muito conteúdo, gente, é sério, é muito conteúdo. Eu nem terminei ainda de ler a apostila toda, porque é muito conteúdo pra você ficar pensando e raciocinando, então é muito legal. Então esse vídeo aqui já inicia com base na apostila do Apocalipse Simplificado, do pastor Rafael e do pastor Felipe Moraes. E o primeiro texto da palavra do Senhor, que a gente já vai começar lendo, pessoal, vai tratar justamente dessa vigilância que todo cristão precisa ter quando se trata dos assuntos do tempo do fim, quando se trata de escatologia. Muita gente, quando você vai perguntar, muitos cristãos, eles vão dizer assim: ah, eu não quero saber sobre o tempo do fim, sobre o Apocalipse, sobre nada disso, porque eu não preciso saber dessas coisas, são irrelevantes. Muita gente não dá o devido valor a esse tema, a essa temática. Só que esse texto aqui vai nos alertar de que a gente precisa ficar vigilante quanto aos tempos que a gente está vivendo, para a gente poder não ficar perdido no meio disso tudo. E quando começar a acontecer essas coisas, a gente não ficar perdido, porque a palavra do Senhor, ela nos dá o caminho das pedras, ela nos mostra o que nós temos que fazer, qual deve ser o nosso comportamento, ela nos mostra o que vai acontecer, em que período vai acontecer. Então não tem motivação da gente ficar perdido, já que a palavra do Senhor, ela nos mostra, ela nos revela algumas coisas que vão acontecer em tempos de dificuldade. Então vamos começar a ler Lucas 21, no versículo 34 até o 36, que vai dizer assim pra gente: tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês de maneira inesperada ou inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejamos sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Olha só o texto de Lucas nos dizendo que nós devemos ficar o quê? Alertas. E o que a gente vê é que as igrejas quase não falam sobre essa temática do fim dos tempos, temática escatológica. A gente quase não vê isso nas igrejas. As igrejas não se preocupam muito com essa temática. Mas seria muito edificante para todas as igrejas
de suma importância que isso fosse exposto para a igreja, fosse estudado juntamente com a igreja, porque, poxa, se trata do nosso futuro. Então eu nunca entendi esse pensamento de, não importa, já que está lá na frente, eu não preciso estudar agora. Não, gente, embora não seja um assunto salvífico, não seja um assunto essencial para a igreja, para a salvação da igreja, é um assunto que nos traz esperança, ao contrário de muitas pessoas que sentem medo quando leem o livro de Apocalipse. Não, nós temos esperança, nós ansiamos por esse momento. Não é um momento triste e terrível, é um momento feliz. Embora vá acontecer coisas terríveis aí, é o que nós temos pela frente, o que a palavra de Deus nos diz, nos mostra, a gente também tem o melhor momento das nossas vidas, que é quando nós formos arrebatados e encontrarmos com o Senhor. E a palavra do Senhor nos ensina a passar por esses momentos. E o segundo texto que a gente vai ler vai falar sobre uma promessa que o Senhor tem sobre a vida de todas as pessoas que se dispõem a estudar as escrituras relacionadas ao tempo do fim. Fica lá em Apocalipse, no capítulo 1 e no versículo 1 até o 3, que vai dizer assim pra gente: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. É para mostrar para quem, gente? Por que o livro de Apocalipse está ali? É para mostrar para os seus servos. Quem são os seus servos? Somos nós, os filhos de Deus. Por que cristão tem medo do livro de Apocalipse? Ele foi feito pra gente. Foi as revelações que Jesus Cristo deu para João, para revelar para nós o nosso futuro, no que se relaciona ao fim dos tempos. Então, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Agora, observe o versículo 3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. E lá na versão Almeida, revista e corrigida, vai dizer assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Olha só, e guardam. Você lê e você guarda as palavras que estão escritas, porque o tempo está próximo. Ou seja, olha só, isso é uma promessa do Senhor. Você é um bem-aventurado se você se propõe a ler as palavras dessa profecia e guardar. Ou seja, você refletir sobre elas, você pensar, você estudar sobre as palavras dessa profecia. E outro texto, pessoal, que é extremamente importante e muito relevante para a gente ler, fica lá no livro de Daniel, no capítulo 12 e no versículo 4. Presta atenção no que esse trecho vai nos dizer. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro. Até ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Esse o conhecimento se multiplicará já era um texto muito conhecido, que eu ouvia muito dizer: olha só, o tempo do fim está chegando. Por quê? Porque a tecnologia aumentou, o conhecimento está se espalhando. Olha só as tecnologias que nós temos hoje. Bom, não deixa de ser, realmente a tecnologia aumentou muito, o conhecimento se multiplicou. Hoje nós temos uma medicina extremamente completa, então, de fato, o conhecimento se multiplicou. Mas eu acredito que no livro de Daniel, nesse texto que nós lemos, não está falando só do conhecimento do ser humano natural. Está falando do conhecimento das escrituras de uma maneira espiritual, que no fim dos tempos seria derramada sobre a igreja. E eu acho que esse tempo tem chegado. Eu acho que é tempo de despertamento. E sinceramente, se na sua igreja não se fala abertamente sobre o Apocalipse, por que não começar por você? Aconteceu comigo. Eu que nunca imaginei que traria uma mensagem, um estudo sobre o tempo do fim, um estudo escatológico para minha igreja que nem sequer mencionava sobre isso. Eu sou pós-tribulacionista, a minha igreja era pré-tribulacionista na época, e mesmo assim o Senhor me encorajou a trazer esse estudo com a bênção do pastor. O pastor já sabia, eu comuniquei a ele que eu traria um estudo sobre a vinda do Senhor, sobre o retorno do Senhor, sobre o arrebatamento, e começou comigo. O Senhor incomodou meu coração: leva a palavra do Senhor, leva esse estudo. E eu acredito que assim como o Senhor fez comigo, vai encorajar muitas outras pessoas. Por que não começa por você? Se na sua igreja não se trazem muitos estudos falando sobre o tempo do fim, seja você a pessoa que Deus vai usar para alertar as pessoas de que é chegado o momento da gente acordar, da gente estudar e esse conhecimento se multiplicar. É um momento profético, então eu acredito que isso não está acontecendo à toa. E todo esse conhecimento, essa revelação das escrituras, não foi dado de maneira aleatória. Existe um tempo determinado,
e esse tempo chegou, onde não só a tecnologia e os assuntos voltados lá para o mundo iriam se multiplicar, mas também a palavra do Senhor e o conhecimento das Escrituras, as revelações e as profecias iriam se abrir diante dos olhos do povo de Deus. E é isso que está acontecendo, está começando a acontecer nos tempos atuais. É assim que eu acredito. E vale ressaltar, pessoal, que todo o propósito da gente estudar sobre a escatologia aqui no canal não é pra gente ter debate, não é pra gente ficar atacando uns aos outros, principalmente aqui nos comentários. Eu sei que pode ser que aconteça isso, mas esse não é o intuito do vídeo. É simplesmente a gente estudar as escrituras da maneira como a palavra de Deus mesmo nos mostra. A gente não precisa ficar dando várias piruetas sabe, pra tentar explicar linhas, pra poder tentar defender linhas. Não, a gente só vai defender a palavra de Deus. Aqui, pelo menos no canal, o intuito é esse: defender a palavra de Deus pura e simples, da maneira como ela explica. A própria palavra de Deus explica a palavra de Deus. Então esse é o intuito aqui do canal. Independente de qual linha que você siga, eu te convido a assistir o vídeo. Você não vai perder o seu tempo, ao contrário, você vai ganhar bastante conhecimento e abrir um pouco a sua mente, porque eu também, na época que comecei a estudar um pouco sobre esse assunto, fiquei, tipo, sabe, horrorizada de saber que existiam outras linhas de pensamento acerca da escatologia, que existiam outras linhas de raciocínio que não estava exatamente a linha pré-tribulacionista descrita na palavra de Deus. Então eu acredito que muitas pessoas também, que estão chegando aqui, as pessoas novas, podem ter esse choque de realidade. Mas eu te convido a você entender a palavra de Deus puramente como ela é. E é o que a gente vai se propor a fazer aqui no canal. Eu queria deixar uma frase que eu peguei também lá na apostila do Apocalipse Simplificado, que eu achei muito interessante, que é do Agostinho de Hipona, que vai dizer assim: as pessoas tendem a amar a verdade quando esta as ilumina, porém tendem a odiá-la quando esta as confronta. Então pode ser que confronte muitas pessoas aqui os estudos que nós vamos fazer, mas eu tenho certeza que para muitas pessoas vai ser muito abençoador, e todo o meu intuito aqui é a gente poder estudar junto, a gente poder aprender junto, porque quando eu tô aqui ensinando algo para vocês, eu também tô absorvendo isso, sabe? É bom pra minha memória, eu vou lembrando mais das coisas. E quando a gente fala, né, sobre o fim dos tempos, eu me sinto muito abençoada, sabe? Eu sinto muito a presença de Deus quando a gente fala sobre esses temas. E cada vez mais que a gente estuda, mais o Senhor vai dando discernimento. Então é muito interessante. E pra gente finalizar, eu queria deixar pra vocês 2 Coríntios 13, no verso 8, que vai dizer: pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Então o que a gente vai falar aqui é somente a verdade bíblica, a verdade das escrituras. Então eu te convido a ficar pra gente poder estudar muito sobre escatologia. Tenho certeza que vai ser muito bacana. Bom, esse foi o segundo vídeo, né, pra gente entender que existe promessas para aqueles que estudam o livro do Apocalipse, tudo que se relaciona ao retorno do Senhor, né, ao fim dos tempos. Então, bem-aventurado é aquele que ouve e guarda as palavras deste livro, porque em breve essas coisas vão acontecer. E a segunda motivação para você estudar, né, o livro de Apocalipse, tudo que envolve a escatologia, é para você não ficar no escuro no tempo do fim. O Senhor deu as revelações para os seus servos, não foi para os ímpios, foi para os seus servos, através do Espírito Santo de Deus, que vai mostrar para a gente, através das Escrituras, vai nos revelar os segredos escondidos nas Escrituras, pra gente ficar sabendo. O Senhor não vem fazer uma surpresa pra sua noiva, não, ele deixou tudo escrito, como as coisas vão de acontecer, as coisas que em breve hão de acontecer, como disse no livro de Apocalipse. Então, o segundo motivo é pra você não ficar no escuro. Então, estude sim, é importante sim para as igrejas. Se na sua igreja não tem estudo de Apocalipse, começa você a estudar, a entender as Escrituras, peça discernimento ao Senhor e começa por você, porque eu tenho certeza que esse conhecimento ele vai ser multiplicado e as igrejas em breve vão estar clamando com ainda mais vigor: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que esse conteúdo tenha abençoado a sua vida. Não deixe de se inscrever no canal. Eu vejo que muitas pessoas que assistem o meu conteúdo não são inscritas aqui no canal. Então é interessante que você se inscreva no canal e até ative o sininho das notificações. Assim o YouTube vai te notificar quando rolar vídeo novo aqui no canal. E também, pessoal, quem quiser me seguir lá no Instagram, tá aparecendo aqui embaixo, tá bom? As minhas redes sociais, Facebook, Instagram, a mesma coisa. E é isso, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, né? Tchau, tchau!